A paz do Senhor, povo amado de Deus. Estamos nós nessa segunda-feira em mais uma live. O que vai ser da nossa vida após a morte? O que você tem pensado sobre isso? Quais são as consequências que nós sofreremos? Eu estive num velório nesse sábado e eu estava refletindo sobre essas coisas. Se existe vida após a morte. Aleluia. Eu quero deixar um texto para vocês que se encontra em 2 Samuel, capítulo 14, no versículo 14, que diz assim: porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, não lhe tirará a vida, mas ideará pensamentos para que não se desterre dele o seu desterrado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero entrar no texto sobre uma mulher que é contratada para poder falar de Absalão, que havia matado seu irmão Amon, e o rei Davi já estava com saudade de seu filho, porque já havia passado já aquela raiva momentânea por causa do que Amon havia feito. Não é isso que eu quero dizer, mas eu quero lhe falar sobre a vida após a morte. Eu quero lhe falar sobre o que será da nossa vida. O que você pensa sobre a morte? Você está preparado para a morte? Eu estou preparado para a morte nesta terra, neste corpo. O que será de nós? E eu quero deixar para você o que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó retornarão. Aleluia. Não há escapatória, meu irmão. Não há escapatória para mim e para você. Não tem como. Todos nós passaremos pela morte. Todos nós passaremos por um período em que nós teremos que aguardar a morte. E isso é bem claro quando Deus ele fala sobre essas coisas. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Aleluia. A paz do Senhor, Rogen. A paz do Senhor, meu primo Jeromilton. Eu vi sua live lá, ficou sensacional aquela live lá da Banda Jardim. Bacana mesmo o que você tem feito aí no ministério aí do Brasil para Cristo. Parabéns, meu primo. Jaime, Deus abençoe sua vida. Fala, Laércio, como você está? Deus abençoe vocês. O que será de nossas vidas, né? Será que estamos preparados para a morte? Ao homem está ordenado uma vez só, que é a morte física. Depois disso nós aguardaremos o juízo. A palavra de Deus diz que todos ressuscitarão perante o tribunal de Cristo para serem julgados. E neste sábado eu estive num velório de uma senhora que faleceu, e estava lá seus familiares, e me entregou muito na hora que eu trouxe uma palavra lá dentro daquele velório. E aquela moça, ela trabalha em hospital, ela trabalha cuidando de enfermos, mas quando ela viu sua tia em um caixão, ela disse: eu não estou preparada para este momento. E aquilo mexeu comigo, porque será que estamos preparados para a morte? Mediante esta pandemia mundial, onde muitas pessoas têm perdido a sua vida, o que será da vida dessas pessoas após a morte? O que será das nossas vidas?
O que acontece comigo e com você depois que nós morremos essa morte carnal? Será que você tem esperança de que você pode ir para um lugar melhor? Há pessoas que acreditam na reencarnação, há pessoas que acreditam que aqui termina o fim desta terra, mas para nós cristãos, porque eu faço live para cristãos e para não cristãos também, mas a minha pergunta é para você que é crente. Você está preparado para a morte? Será que eu estou preparado para a morte? Porque essa moça, ela é católica e ela me disse assim: eu não estou preparada para este momento. E eu quero deixar essa pergunta para você: você está preparado para a morte? Porque mediante esta pandemia mundial, pode acontecer, nós convivemos com a morte constantemente, porque nós sempre temos notícia de um amigo que faleceu, nós temos algum ente querido que nós perdemos também, até mesmo um animalzinho de estimação. A morte, ela está sempre cirandando ao nosso redor. Mas nós não fomos projetados e programados para a morte, nós fomos projetados e programados para a vida eterna. E a coisa mais certa que há na vida de um homem foi o que Deus estabeleceu após o pecado, que ao homem seria determinado dias nesta terra, que haveria um tempo para todas as coisas e que nós retornaríamos ao pó, como foi lido em Eclesiastes. E também como lemos em Hebreus, que ao homem está determinado, já está sentenciado, meu amado, que nós passaremos pelo processo da morte. É fato de que em Apocalipse nós lemos que alguns não verão a morte, mas é uma exceção, porque serão transladados automaticamente para aquele que acredita na palavra de Deus. Mas está sentenciado já por Deus que todos nós passaríamos pela morte. E eu quero te perguntar: você está preparado para a morte? Essa mulher me intrigou muito e eu comecei a conversar com ela a respeito do reino de Deus, a respeito daquilo que Jesus já preparou para minha e para a tua vida, quando ele sofreu na crucificação a morte de cruz. Ele quebrou toda a maldição na minha e na tua vida, pela qual estaríamos destinados para a condenação eterna. E eu quero te dizer que há uma morada no céu para a tua vida. Há uma esperança ainda para mim e para você, se confessarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu tenho certeza que se arrependermos dos nossos pecados, você tem um cantinho reservado lá no céu para toda a eternidade. E é disso que eu quero falar agora, que se encontra lá em João, capítulo 14, no versículo 1, que foi a palavra que foi ministrada nesse velório. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus, ele dá uma resposta sensacional para mim e para a tua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Ei,
O caminho para a vida eterna, o caminho para a morada no céu é Jesus Cristo. Reconhece Ele hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Tenha um coração arrependido para que possa haver o despertamento do avivamento dentro da tua alma. Ele deixou um consolador nesta terra e quando eu fiquei conversando com essa mulher, eu lembrei de um homem, um pastor que eu conheci, um grande amigo, já está na glória com o Pai. O seu nome era Pastor Jonas, um homem já de muito mais idade que eu, não tinha dons de cura, não tinha dons de revelação, mas tinha um conhecimento da palavra de Deus extraordinário, uma experiência de mais de 50 anos de vida com o Senhor. E como eu amava estar ao seu lado, conversando com ele acerca das coisas do reino nesta terra. Como eu amava falar com esse homem. E num determinado momento da sua vida ele descobre um câncer no fígado e foi avassalador em sua vida. Em menos de um mês esse homem já estava definhando, já estava totalmente entregue, porque o câncer veio avassalador. E eu fui uma das últimas pessoas de amigos que conversou com ele no hospital, tirando a sua família, sua esposa e seus filhos. E nessa conversa, quando eu cheguei no hospital com a minha esposa, a pastora Jussara, nós fomos conversar com ele e ele estava caminhando entre o corredor, ele estava caminhando no quarto e evangelizando as pessoas. E quando nós chegamos na hora da visita para conversá-los, ele retornou novamente para sua cama, sentou, olhou para mim e falou assim: eu estou preparado. Eu já estou preparado para ir morar com meu Senhor. Aleluia. Que fé impressionante em acreditar na morada que Deus tinha para este homem. Aquilo mexeu muito comigo naquele ano, que até aquele momento eu não estava preparado também para a morte, porque eu temia muito perder a minha vida, deixar a minha esposa, deixar meus filhos órfãos. Eu temia muito deixar esta terra e não deixar condições para minha família. Mas aquele homem me dá um grande ensinamento, onde ele diz: eu já estou preparado. Deus cuidará da minha família, mas eu já estou preparado, meu amado, para ir morar com o meu Senhor. E as lágrimas começaram a correr dos nossos olhos e uma paz imensurável veio dentro de nós, porque eu vi naquele homem verdadeiramente que ele estava preparado para estar com Jesus. Que saudade que eu tenho das nossas conversas, que saudade que eu tenho dele. Mas eu nunca vi um homem com tanta fé e certeza de que estava preparado para estar ao lado do Senhor. E hoje, desde aquele dia, eu caminho nesta terra buscando estar preparado para estar com meu Senhor. Nesta pandemia que nós estamos vendo no dia de hoje, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Jesus disse também: crede em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas para a vida eterna. E Salmo 116, versículo 15 diz assim: precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor anseia pela nossa morte nessa terra, para nos receber no céu. Mas Ele não tem prazer na morte do ímpio.
A Bíblia diz que a alma dele não tem prazer na morte do ímpio. Que possamos reconhecê-lo como Salvador. Que possamos reconhecer a morte de Jesus na cruz do Calvário, que veio para nos trazer a redenção do pecado adâmico, porque estávamos destinados à morte eterna. Mas Jesus veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Viva e desfrute a cada dia do melhor que Deus pode te dar nessa terra. Você pode comer, neste momento de pandemia, arroz, bife, ter condições. E você pode no mesmo instante também estar comendo somente arroz. Mas dê glória a Deus, porque o Senhor está contigo, Ele está comigo. E se chegou o nosso momento, que assim seja feita a vontade de Deus nesta terra, porque o Senhor cuidará de nós. Ele tem morada eterna para minha e para a tua vida, um lugar chamado Nova Jerusalém, o novo paraíso para mim e para você. Lá não há choro, não há ranger de dentes, não há enfermidade. É nisso que eu creio, meu amado. Desde o dia que eu tive essa conversa com o pastor Jonas, meu grande amigo, um grande instrutor para a minha vida. Muitas conversas nós tivemos, uma diferença de idade muito grande, mas porém um homem com muita sabedoria e muito amor para distribuir. Sua grande preocupação era sua família e seus filhos. E ele me disse: fique preparado para deixar tudo pronto para a sua família. Bom dia, Álvaro. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Nelson. Deus te abençoe, meus amados. Márcio, Solange. Que possamos estar preparados para o grande dia da nossa morte, mas que possamos estar alicerçados em Jesus Cristo para alcançarmos a vida eterna e passarmos nesse juízo. Não permita que o seu coração se angustie, não permita que nesse momento você fique com medo das coisas que estão acontecendo, porque o medo paralisa, o medo ele te abaixa a imunidade. Nós devemos sim respeitar todas as regras impostas pelo Ministério da Saúde. Nós devemos sim tomar todas as precauções, porque a própria palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tente-se. Quando o diabo fez a proposta para Jesus se lançar de lá de cima para dar ordem aos anjos, ele olha para Satanás e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus se arriscando. Não tente o Senhor teu Deus achando que você é invencível. Mas certo nós temos que estar. Nós temos uma morada. Então não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em Jesus Cristo. E creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até Deus se não for através de Jesus Cristo. Seja você umbandista, seja você espírita, seja você católico, seja você ateu, seja você teísta, seja você unicista, não importa que tipo de crença você tem. O importante é que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Ele trilhar os seus caminhos. Transformaram Jesus em religião. Jesus não é religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a esperança da humanidade para a salvação da alma nesta terra. Que possamos estar com o coração arrependido. Pai do Senhor, Bia, saudade de você. Andréia, Deus abençoe sua vida. Que possamos
verdadeiramente reconhecer Jesus, se arrepender dos nossos pecados nesta terra. Eu não prego religião, meu amado. Eu prego Jesus Cristo crucificado para a salvação e redenção da nossa alma. O grande avivamento da igreja não é pular, não é rodar, não é falar línguas estranhas. O grande avivamento da igreja, ele acontece com o coração arrependido. O grande avivamento da igreja acontece quando você se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele envia o Consolador para te confortar e para te encorajar. Não temas o que pode te fazer o homem, que pode destruir a carne, mas temas aquele que pode destruir a sua alma, em nome de Jesus. Que você possa agora dobrar o seu joelho no chão, fazer uma oração ao Deus vivo de Israel e falar: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas culpas, ó Pai, que eu cometi nesta terra, e eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Meu amado, estamos chegando no fim dos tempos. Nós estamos em princípio de dores. Ouviríamos de guerra, rumores de guerras, nação contra nação. Mas que possamos estar na presença de Deus. A paz do Senhor. Solange, estaremos orando sim. Eu sei quem você é, em nome de Jesus. Manda um abraço para o Carlos. Deus abençoe vocês. Que possamos estar arrependidos na presença de Deus, para poder garantir a nossa morada no céu. Se você acredita que há vida após a morte, a vida é essa: morada com o nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe nesta segunda-feira. Não entre em pânico, não se apavore, porque isto abaixa a sua imunidade. Mas creia que existe um Deus todo-poderoso que está te guardando, que está te protegendo. Deus abençoe Edilane, abençoe seus filhos em nome de Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de toda pandemia, de todo perigo, que Deus te livre de todo vírus. Mas se chegar o momento da sua vida, não temas, porque Deus tem morada para você, em nome de Jesus. Assim como o pastor Jonas me ensinou a estar preparado, eu quero dizer para você: esteja preparado, meu amado. Não sabemos nem a hora e nem o dia, mas esteja preparado, porque ninguém vai escapar nesta terra de um dia haver a morte. Seja você velho, seja você novo, não sabemos. Mas o que eu tenho certeza é de que Deus já preparou para mim e para minha família um lugar reservado no céu, que eu possa sempre ter um coração arrependido na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que você possa também ter esse coração arrependido, porque através disso nós garantirmos a nossa morada, porque Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Ele morreu pelos pecadores. Sou um pecador e Ele morreu por mim, e eu creio nesta palavra de que um dia Ele voltará para nos buscar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.